Vamos fazer a correção dos exercícios enviados no dia 22/4, tá? Atividade 1.13. A numeração das atividades, ela teve uma pequena alteração para a gente poder controlar em relação à nova metodologia de avaliação, tá? Que a coordenação pediu para que a gente estivesse fazendo um controle maior das atividades, né? Que vão ser enviadas 2 por quinzena. E para controlar a quinzena, esse 1 aqui quer dizer a quinzena que a gente está dessas atividades, e o 13 é a sequência das atividades que a gente já estava resolvendo, tá bom? Então, a gente está vendo sobre o coeficiente angular. Aquele mesmo coeficiente angular que a gente estudou lá na primeira série, quando a gente estudou a função polinomial do primeiro grau, tá? Aí, vamos dar uma recapitulada aqui. Quais são as formas que a gente tem para determinar o coeficiente angular, desculpa. A gente tem três formas, vai depender do que? Das informações que a gente tem. Quando a gente tem a inclinação ou a direção da reta, basta a gente aplicar o quê? O valor da tangente desse ângulo, né? Tangente de alfa vai ser o valor do coeficiente angular, desculpa. Lembrando que o coeficiente angular aqui, ele é representado pela letra M. Quando a gente tem dois pontos da reta, a gente calcula pela razão da variação dos pontos. ΔY dividido por ΔX. Y da frente menos o Y de trás, X da frente menos o X de trás. Essa é a segunda forma. E a terceira forma é quando a gente tem a equação geral da reta. Lembrando que o A representa o coeficiente do X, o B representa o coeficiente de Y e o C é o número que fica sozinho. Como é que eu vou chegar no coeficiente angular? Eu vou fazer menos A sobre B, ou seja, número do X dividido pelo número do Y. Eu vou obter quem? O coeficiente angular. Então, vamos lá. A primeira questão, o primeiro exercício. Qual é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B? Então, no caso aqui, eu vou usar a opção do meio, né? Quando a gente faz a razão da variação. Então, nesses dois pontos, o que a gente tem? Aqui a gente tem x do ponto A, y de A, aqui x de B e y de B. Quem que vai ser o coeficiente angular? M é igual a ΔY dividido por ΔX. Então, a gente vai fazer o quê? Y da frente menos o Y de trás dividido por X da frente menos o X de trás. Então, vai ficar YB menos YA dividido por XB menos XA. Aí aqui eu vou ter dois sinais, porque a variação é uma subtração, né? Então, ó, menos 2, menos da fórmula, menos do número. Então, como é que vai ficar o coeficiente angular aqui? 4 menos 3, 1. Menos com menos, mais. Então, menos 2 com mais 1 vai dar menos 1, não é? Mais vezes menos, menos. 1 dividido por 1, 1. Então, o coeficiente angular aqui é menos 1. É uma reta decrescente, né? Porque se ele é negativo, a função é decrescente. Se ele é positivo, a função é crescente. Aqui no número 2, de novo, a gente tem dois pontos. Então, de novo, a gente vai usar a variação. Então, ó, XA, YA, XB, YB. Quem que é o coeficiente angular? Vai ser ΔY dividido por ΔX. Então, colocando já, então vai ser YB menos YA dividido por XB menos XA. Como é que vai ficar? Y da frente menos o Y de trás, X da frente menos o X de trás. Então, vai ser 6 menos 1, dividido por 9, menos 8. 6 menos 1, 5. 9 menos 8, 1. 5 dividido por 1, 5. Então, esse é o coeficiente. Aqui no número 3, de novo, dois pontos. Então, eu vou ter XA, YA, XB, YB. Então, a gente vai fazer Y da frente menos o de trás, X da frente menos o X de trás. Qual que é a fórmula? M, que é igual a ΔY dividido por ΔX. Então, vai ser quem? Y de B menos Y de A
dividido por xb menos xa. Colocando com os valores. 4 menos 3, dividido por menos 3 com menos 2, ó, menos 3 com menos 2. 4 menos 3, 1. Menos 3 com menos 2, menos 5. Fazendo o jogo de sinais. Mais vezes menos, menos. Então, o coeficiente aqui é menos 1/5. Já o número 2, o número 4, já nos deu o quê? A representação gráfica e nos deu a inclinação ou a direção da reta, que a gente tem que alfa é igual a 30 graus, né? Então, aqui a gente vai usar qual dos casos aqui? É o primeiro da tangente. Então, a gente vai colocar aqui M é igual a tangente de alfa. Nesse caso aqui, quanto que vale alfa? 30 graus. Então, M vai ser igual a tangente de 30. Aí tá, se eu observar essa reta aqui, se eu olhar da esquerda para a direita, ela tá subindo, não tá? Então, eu sei que esse coeficiente, ele é positivo. Ele vai ser positivo. E eu também sei que comprova que ele é positivo, porque aqui a gente tem um ângulo agudo, não é um ângulo agudo? O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. É positivo. Aí eu tenho que saber qual que é o valor da tangente de 30 graus. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Quando a gente voltar, eu vou ensinar uma musiquinha para vocês, pra gente, pelo menos, os valores dos ângulos notáveis, a gente saber mais de uma forma mais fácil, tá? Já a letra B. A letra B, de novo, eu vou usar a tangente. Aí, aqui a gente tem que alfa é igual a 135, né? Se eu olhar essa reta da esquerda para a direita, ela tá descendo, não tá? Então, eu sei que esse coeficiente, ele tem que ser negativo, não é verdade? Ele tem que ser negativo, por quê? Porque se trata de um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui, ele é maior do que 90 graus, não é? Então, ele é obtuso. Então, ele vai ser negativo. Então, olha aqui. Mas o jeito mais fácil é eu olhar a reta da esquerda para a direita, não tá descendo? Então, a função é decrescente. Outra coisa, 135. 135 é um ângulo notável múltiplo de 45, porque ele terminou em 5, porque a gente tem alguns ângulos notáveis no primeiro quadrante, que a gente reduz os outros 3 quadrantes para o primeiro para saber o valor, né? Aí, os notáveis que terminam em 5 são múltiplos de 45. E quanto que vale a tangente de 45? Vale 1. Então, no caso, se ele é múltiplo de 45, o valor dele também vai ser igual ao de 45, só que com sinal negativo. Por que que é negativo? Porque a tangente de um ângulo obtuso é negativo. Agora, o exercício número 5 nos deu a equação da reta, né? Como é que a gente descobre o coeficiente quando a gente tem a equação da reta? O coeficiente angular, quando chega aqui perto, perde o foco, é menos A sobre B, né? Então, ó, aqui, quem que é o A? Eu vou lembrar que é AX mais BY mais C igual a 0. Então, A acompanha X, B acompanha Y e o C fica sozinho. Então, aqui a gente tem o quê? Que o A é 2, o B é 3 e o C é menos 6, embora a gente não vai precisar do C, né? Então, quem que vai ser o coeficiente angular aqui? Menos A sobre B. O A vale 2 e o B vale 3. Menos com mais, menos. Então, o coeficiente angular aqui é menos 2/3. Na letra B, AX mais BY mais C igual a 0. Então, aqui na letra B, o A vale 5, acompanha X. O B vale menos 7, acompanha Y. E o C é 0, porque eu não tenho termo, né? Então, quem que vai ser o coeficiente angular aqui? Menos A sobre B. Menos o valor do A, que é 5, dividido por B, que é menos 7. Menos com menos, mais 5 sobre 7. Esse é o coeficiente linear aqui. Já o número 6, a gente tem 2 pontos.
não é? Então, pelos 2 pontos, a gente vai escrever as coordenadas, né? E calcular pela variação. Então, no caso aqui, o ponto A saiu do x4 e do y5. O ponto B saiu do x2 e do y3. Então, a gente tem o ponto A, 4 e 5, e o ponto B, 2 e 3. Então, aqui a gente tem XA, YA, XB, YB. Qual das 3 formas do coeficiente que a gente vai usar? Delta Y dividido por delta X. Então, ó, M vai ser igual. Então, isso aqui é o mesmo que YB menos YA dividido por XB menos XA. Quem que é o YB? Então, ó, 3 menos 5. Então, vai ser 3 menos 5, YB menos YA, e 2 menos 4. Y menos Y, X menos X. 3 menos 5 vai dar menos 2. 2 menos 4, menos 2. Menos com menos, mais 2 dividido por 1. 2 dividido por 2, 1. Então, o coeficiente angular é igual a 1. E essa reta aqui a gente vê que ela é crescente, né? Se eu olhar da esquerda para a direita, ela está subindo, então ele tem que ser positivo. Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.